Bom dia, gente, tudo bem? Gente, hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi proposta na aula de ontem, tá bem? Primeiro a gente vai fazer a correção da atividade do livro, posteriormente a atividade xerocada. Então vamos lá. Locução, adjetivo e locução adjetiva. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica Comunicação utiliza palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Lembrando que todas as vezes que estamos falando de características, estamos falando de adjetivo. Então, adjetivo é o mesmo que características. Primeira questão. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Observem que algumas palavras estão em negrito. É pontuda, certo? De metal. Aí vem a proposta de atividade. Complete o esquema a seguir, utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, aí, ó, substantivo, na primeira sentença aí, uma coisa simples, conhecidíssima. Qual o substantivo aí? Qual a única palavra que pode ser substantivo? Coisa, né, gente? Porque o único nome que eu tenho aí é coisa. Artigo. Eu tenho algum artigo nessa sentença? Uma coisa simples e conhecidíssima? Sim, tem um artigo indefinido, uma. Então, aí, artigo, uma. E as características, que é o mesmo que substantivo, eu tenho. Quais são as características que eu tenho aí? Eu tenho simples. Como eu falava na primeira sentença aqui. Eu tenho conhecidíssima, além de simples, pontuda e de metal. Simples é adjetivo, conhecidíssima é adjetivo, pontuda também é adjetivo e de metal é o que, gente? Preposição seguida de substantivo indicando qualidade. Qual é o nome que eu dou a isso aqui? Locução adjetiva. As palavras que acompanham o substantivo coisa indicam suas características, além do gênero a que esse substantivo pertence. Isto é, essas palavras o determinam, porque o adjetivo ele procura sempre caracterizar e determinar o substantivo, né? Segunda questão. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e observem que o fragmento um gigantesco alfinete de segurança está em negrito. Então, agora nós vamos analisá-lo. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Nesta sentença aí, um gigantesco alfinete de segurança, nós temos algum artigo? Qual é o artigo que eu tenho aí dentro, gente? Artigo indefinido 1. Deixa eu mudar a página aqui. Então, eu tenho aí o artigo indefinido 1. Eu tenho algum substantivo dentro desse fragmento? Tenho. Qual o substantivo que eu tenho? Não vou ter como colocar a imagem para vocês, porque aqui no livro virtual está na página anterior. Então, vamos lá. Em um gigantesco alfinete de segurança, eu tenho o artigo indefinido 1.
O substantivo é alfinete, porque é o único nome que eu tenho dentro da sentença. Gigantesco é o que? Característica, e todas as vezes que eu estou falando de característica, eu estou falando de adjetivo. E tem uma outra característica aí, que é de segurança. Mas observe que essa característica ela vem precedida de preposição, seguida de substantivo. Então aqui eu tenho o que? Uma locução adjetiva. Quando eu tenho apenas a característica, eu tenho um substantivo. Quando a característica vem precedida de preposição, antes da característica vem uma preposição, eu estou falando de locução adjetiva. Lembram-se que eu falei no vídeo anterior que quase sempre a preposição mais utilizada vai ser sempre a preposição de, olha ela aparecendo aqui. Bora aí. Aqui nessa versão do livro ele traz algumas outras locuções adjetivas, ó, de segurança, de metal, da haste. A terceira questão eu vou fazer do livro de vocês, eu vou fazer a correção apenas de maneira oral, porque nesse modelo digital aí eu não tenho essa versão. Então eu vou fazer a correção com vocês e vocês acompanhem, tá bem? Leia a tirinha a seguir. Resolvi começar a comer mais legumes no almoço. Falou a garotinha aí, né? Bolo de cenoura não é legume. Então, o que é que acontece aí? Uma garotinha tá dizendo que ela resolveu comer mais legumes e a amiga dela responde para ela que bolo de cenoura não é legumes. Não é legume, né? Bora lá. A personagem Pimentinha tinha um objetivo de comer mais legumes. Converse com seus colegas e dê exemplos de alimentos que ela poderia comer para atingir esse objetivo. Então, ao invés de comer bolo de cenoura, quais os alimentos que vocês acham? Quais os legumes que ela poderia comer para alcançar o objetivo dela? Aí nós encontramos vários, né? Batata, beterraba, a própria cenoura, dentre outros, né, gente? Letra B. Para a personagem, o bolo tem uma característica que preenche sua necessidade de comer legumes. Que qualidade é essa? Então, lá a personagem Pimentinha, ela disse que iria passar a comer mais legumes. E a opção apresentada por ela foi um bolo. Mas esse bolo tinha uma característica muito específica. Qual era a característica desse bolo? Era porque ele era um bolo de cenoura. Então, essa era a característica que ela apresentava como uma característica plausível para consumir mais legumes. Porque se o bolo era de cenoura, segundo ela estava consumindo mais legumes, né, durante o almoço. Só que no almoço nós não comemos bolo. Temos outras maneiras de consumir legumes, né, gente? Observem que de cenoura é uma preposição, uma locução adjetiva, tá vendo? Existe a preposição e o substantivo para dar uma característica ao bolo, uma qualidade. Então, aí a resposta da letra B, o fato de o bolo ser de cenoura, essa era a qualidade que ela encontrou dentro desse bolo para justificar o alcance dos seus objetivos. Mais abaixo aí, o livro traz para vocês algumas definições do que é uma locução adjetiva e do que é um adjetivo. Lembrando que tanto a locução adjetiva quanto o adjetivo, ele procura trazer características do substantivo, ele procura caracterizar o substantivo. O que irá diferenciar a locução adjetiva do adjetivo é porque a locução ela vem sempre precedida de preposição. Antes da locução vai vir sempre uma preposição, na maioria das vezes a preposição de.
E aí, como última questão, ele deixa um desafio. Ele deixa alguns substantivos e vocês deverão ligar esses substantivos às suas locuções adjetivas. A locução adjetiva que corresponde, né? Bora lá. Livros juvenis. A gente vai... Qual é a proposição, a locução adjetiva que a gente vai utilizar aí? Livros juvenis para jovens. Carne suína de porco. Observem que do lado direito... Observem aqui, ó, que do lado direito, todas as expressões são locuções adjetivas. Estrada férrea, estrada de ferro. Amor maternal, amor de mãe. Carinho fraterno, carinho de irmã. A primeira coluna, ela é composta por substantivos seguidos de adjetivos. Todas elas, ó, substantivo seguido de adjetivo. Já na segunda coluna, eu tenho várias locuções adjetivas.